E o Derblay é um médico antroposófico, atuante na seção médica da Sociedade Antroposófica, é um dos 3 secretários gerais da Sociedade Antroposófica Brasileira. Ele foi médico da assistência da Associação Beneficente Parsifal, onde também era coordenador do grupo de estudos sobre pedagogia curativa, além de dar aulas na formação. Ele é palestrante, estudioso da antroposofia e conduz um trabalho com meditação na Sociedade Antroposófica. Se você também puder contar um pouquinho disso para a gente. E se você quiser dizer alguma coisa mais de você, fica à vontade. Boa palestra. Muito obrigado. Não, é mais do que suficiente. Quem sabe uma coisa que agora eu sempre tenho que falar, que mudou minha vida radicalmente, a Mary sabe, acho que vocês não, a maravilha que é ser avô. Fazem quase 6 meses, nasceu a minha netinha, Helena, ela completa 6 meses, dia 4 de agosto. Realmente, Mary, é indescritível a alegria. Não te falei? Assim, falei? Incrível. Uma netinha de quarentena, da quarentena. Isso, nasceu no meio da quarentena. Foi um problema para eu entrar no hospital, porque só queriam que o pai entrasse, mas eu, por sorte, participei do parto. Foi uma... Essa é a grande mudança. Nossa, que privilégio! Vida. Um privilégio, uma alegria indescritível. Cada fotinho, cada mensagem é uma alegria, ficar pertinho. Então, eu sou um homem mais alegre nos últimos tempos, eu diria assim. Oba! Vamos lá, então. Agora o vovô Derblay vai falar. Preste atenção. O vovô vai falar. Bem, eu preparei, então, isso seria muito melhor se fosse uma conversa, e para realmente falar, eu preparei o assunto desse modo, que eu acho que vocês vão me acompanhar sem problemas, eu não vou trazer nenhuma novidade. O modo como eu organizei as ideias, quem sabe seja interessante. E é muito melhor que a gente converse. Ontem eu terminei um curso lá por Zoom, na Faculdade Rudolf Steiner, e era uma turma, sabe lá, de umas 30, 40 pessoas, e muitos participavam, mesmo por Zoom, quando há uma questão, quando há uma contribuição, ou quando a gente fala algo que soa estranho, por favor, interrompam e a gente pode conversar. É muito melhor se a gente conversa. Eu acho que o que vai acontecer agora, vocês vão ver, não tem a ver com eu passar um conteúdo para vocês. O que eu vou falar é de conhecimento geral, inclusive de não terapeutas. O conteúdo em si não é o que está em jogo, mas como que vocês recebem, e principalmente quando uma aula é normal, como a gente troca. Eu estou vendo que esses encontros e a gente dar aula, na realidade, é um encontro, um diálogo em que o professor puxa, o professor traz uma ideia, um modo de ver, e aí a gente dialoga. Então é um pouco chato que, às vezes, dando aula, quem dá aula sabe, a gente fala algo muito estranho, a gente vê as pessoas fazer algo assim, tal, já reage, aí a gente já corrige e pergunta e pede para a pessoa o que está acontecendo. Quando é virtual, eu tenho um tablet aqui na minha frente, então eu não tenho a fotinho de todos vocês, eu não posso ver o rostinho de quem está do outro lado. Então, fiquem à vontade para interromper todos vocês, para fazer complementações, se acharem necessário. Se não, eu vou falando e a hora que terminar, a gente faz perguntas e complementações da parte de vocês. Então, quando a Dulcineia e antes entrou em contato comigo, esqueci o nome dela, querida, fugiu. A Vera. A Vera. O que você pode falar? Tal, é autodesenvolvimento e terapia. Né? Me veio essa ideia, que tem a ver com o trabalho meditativo, vocês vão ver, centralmente a relação com o autoconhecimento,
e porque eu ia falar para um grupo de terapeutas que trabalha com terapia artística, eu quis relacionar o desenvolvimento humano e a necessidade terapêutica inerente ao desenvolvimento humano. Então, autodesenvolvimento é um sinônimo de vida. Todos nós estamos em desenvolvimento próprio. Nós nos desenvolvemos em comunidade, eu cuido do meu desenvolvimento. O cuidar é terapia. Então, eu vou falar como... a ideia do que eu vou trazer para vocês é simples. Como que o cuidado é necessário para o desenvolvimento humano? Como que é parte do humano, isso que depois vira uma técnica médica, terapêutica, psicológica, etc., de que a gente fala com o termo técnico, terapia. Mas o terapeuta, de fato, é um cuidador. Então, cuidar da própria vida, o desenvolvimento, o autodesenvolvimento e a questão terapêutica, que é o cuidado. E para cuidar da própria vida, autodesenvolvimento e terapia, eu preciso de conhecimento. O conhecimento do humano, e aí, de novo, do autoconhecimento ou do conhecimento da vida, é fundamental. E, à medida que eu quero cuidar, eu preciso reconhecer aquilo, o objeto, o que eu estou, com o que eu estou trabalhando. E esse conhecimento daquilo com o que eu me relaciono, de fato, é um conhecimento que deve ser criado. Não é um conhecimento que está pronto. Quem trabalha com arte sabe. Para médico, a gente consegue dar receitinha. Problema do fígado? Faz hepatodoro. Os médicos ficam contentes com isso. Quando eu quero lidar com algo vivo, cuidar de algo vivo, eu preciso conhecer. Mas o conhecimento, ele não está pronto. É óbvio, senão eu sabia como cuidar da minha vida. Mas então eu tenho que desenvolver esse conhecimento. Por isso que a gente não fala assim, na medicina antroposófica, um conhecimento médico. A gente não fala de um conhecimento curativo. A gente fala de uma arte de cuidar. Realmente, essa questão da arte vinculada ao conhecimento é decisivo, porque o artista está sempre no processo criativo, se relacionando de si para com o material, com o objeto com o que ele trabalha, e nesse processo extremamente consciente. Então, autodesenvolvimento é a própria vida, a terapia é o cuidar e o conhecer de um modo criativo. É um conhecimento que se cria, não é um conhecimento pronto. Então, o tema é esse, autodesenvolvimento, terapia, e é vital para isso que a gente saiba do que se trata. E eu vou falar, então, como que todos nós, o humano, precisa do cuidado. Não existe humano sem cuidado. E há um tempo atrás, 1 ano, 2, estudando uma palestra de uma pessoa que é um psicólogo atual, está vivo, que eu recomendo muito que vocês se aproximem dele, chama Jordan Peterson. Numa palestra do Jordan Peterson, ele cita uma antropóloga chamada Margaret Mead, e essa Margaret Mead, uma vez, foi perguntada assim, qual é o início? Como é que a gente reconhece que num lugar lá tinha civilização? Qual é o começo da civilização? E é contado de um jeito interessante que quem perguntou esperava da resposta algo como o começo da civilização tem a ver com o uso de instrumentos, quem sabe instrumentos de caça, instrumento para nutrição, potes, alguma coisa religiosa. Não. O que ela fala que caracteriza o surgimento da civilização é quando foi encontrado um fêmur curado. O que caracteriza que há 15 mil anos surgiu civilização
é que alguém cuidou de alguém. Porque quando imagina que é um gorila ou um ser humano há 15 mil anos, que ele fratura esse osso da perna, ele vai ficar um mês, 50 dias paralisado, sem poder caminhar. E há 15 mil anos, o ser humano também era seguido por predadores. Então ele não poderia se defender. Ele foi cuidado para sobreviver. Ficar 40 dias em algum canto não teria água, não teria comida. Então, o surgimento da civilização está relacionado à proteção, ao cuidado. Cuidar num período de recuperação. Ajudar alguém num período difícil é o começo da civilização. Então, esse é o meu argumento hoje, que o cuidar, e depois vai virar técnica terapêutica, etc., é inerente, é próprio do desenvolvimento humano. E é muito importante saber, então, como cuidar do outro, por exemplo, quando fratura um fêmur, um osso. Mas é interessante que não só na ontogênese, mas na filogênese, a gente vê o mesmo. Se vocês, quem tem um netinho sabe bem como uma criança que ao nascer é vulnerável, é dependente, é frágil, precisa de muito cuidado. O ser humano, diferente de outros animais, nasce muito frágil, muito dependente do ambiente. Os pais, a mãe, os pais, precisam cuidar muito para que esse ser se desenvolva. A criança, o bebê, precisa de calor, precisa de proteção. Imagina se não protege e não aquece. Não sobrevive. Precisa de contato, precisa de alimentação. Então, para que o desenvolvimento se dê, nós precisamos cuidar. E, de novo, é fundamental saber como cuidar. Pais, mãe, tem algo ainda como que instintivo. Eu vejo a minha filha, não só a minha filha, mas uma amiga dela que tem nenê pequeno, falou assim, a gente com nenê pequeno fica uma leoa, aquele instinto de proteger, de cuidar. Então, de fato, o cuidar é necessário para o desenvolvimento. Então, os pais cuidam, depois, quem sabe, os professores, muitas vezes são cuidadores que ajudam o desenvolvimento, aí professores, aí a própria sociedade. Hoje a gente vê, eu me preocupo, que me parece que adolescentes com 13, 14 anos ainda precisariam de muito cuidado para se tornar aptos para atuar no social. Então, nós precisamos, enquanto adultos, cuidar para que o desenvolvimento aconteça. E vejam, observem a fragilidade de um bebezinho. Imagine uma criança com 3, com 4 anos, ainda é totalmente dependente, é vulnerável, precisa de cuidado. E olhando o desenvolvimento de uma criança, por que a gente tem que cuidar? Qual é a necessidade absoluta de cuidado? É simples o que eu vou falar, mas tem uma repercussão enorme. Nós precisamos e queremos cuidar para que a criança, para que o ser em desenvolvimento não sofra. Nós cuidamos para que não aconteçam experiências aversivas, para que não hajam, que não aconteçam situações em que surjam emoções negativas, experiências aversivas. Então, a criança nasce vulnerável, nasce frágil, precisa ser cuidada. Se não agasalha, por exemplo, adequadamente, pode sentir frio, é chato. Imagine se não tem o alimento na hora certa, sente fome. Então, tem esses eventos, essas situações, essas experiências que podem acontecer a toda hora, que são
essas experiências desagradáveis, o que eu estou chamando agora de sofrimento. E incluo nessa abordagem que eu estou dando para vocês, no sofrimento, fome, sede, abandono, dor. Em alguns locais, quem já estudou isso sabe como é importante diferenciar dor de sofrimento. Mas aqui, o sofrer é o embate com a própria vida. E a criança, então, não pode sofrer. Ela precisa ter todas as suas necessidades atendidas na hora certa. Não pode sofrer. Mas vejam, quem acompanha o desenvolvimento, ou quem tem filhos, quem cuida de uma criança, sabe como seria, pelo menos teoricamente, como seria bom afastar todos os sofrimentos de uma criança que está, então, indo para a vida, indo para a escolinha, mesmo em casa, etc. E vocês vejam que afastar, impedir todos os sofrimentos é quase igual impedir a própria vida, bloquear o próprio desenvolvimento. Quando é bem bebezinho, a gente dá o alimento, a gente aquece, a gente dá contato, carinho, etc. A gente cuida para que não haja nada aversivo. O mundo é bom. Mas à medida que o desenvolvimento se dá, acontecem naturalmente situações em que são muito desagradáveis. Então, quando a criança vai para a escola, por exemplo, ela não é atendida pela professora como a mãe atendia. A criança em casa tem alguma necessidade, a mãe logo pode suprir aquilo. Na escola, a criança às vezes tem que esperar. Quando é maiorzinho, quantas crianças já falaram isso para mim? Foi chato lá com a professora, eu queria ir no banheiro, ela pediu para eu esperar. E eu quase... Putz, é muito chato isso, né? Ou quando a criança quer brincar, quer sair correndo da sala, e aí ela tem que ficar lá quietinha por um certo tempo. Ou, então, o sofrimento está sempre à espreita. A criança quer pegar um brinquedo, mas não pode, porque o outro amiguinho pegou. Né? A frustração, né, que faz que é tão necessário na nossa época, aprender a lidar com a frustração, aprender a lidar com o sofrimento. Mesmo na nossa época, imagine se a gente quisesse, então, proteger as crianças, e algo nesse sentido tem acontecido, né, dela adoecer, dela entrar em contato com germes, com vírus, com não sei o quê. Imagine se fosse possível colocar a criança dentro de uma bolha totalmente isolada, para que ela não tivesse contato com nenhum agente etiológico, agressivo, vírus, bactéria. Quando você isola, bloqueia, quem sabe você impeça aquele tipo de sofrimento, mas isola, já surge outro tipo de sofrimento. Imagine se fosse possível colocar uma criança numa escola e obrigar, hipoteticamente, o professor de satisfazer todos os desejos dessa criança. Criaríamos um monstro, quem sabe? Então, o cuidado é necessário para que o desenvolvimento se dê de tal modo que nós aprendamos a lidar com o sofrimento. Porque se a gente tentar acabar com o sofrimento, quase sempre a gente acaba com a própria vida. Mas a gente amadurece, a criança vai crescendo. Tem esse período em que o ser humano é muito frágil, vulnerável, mas nós amadurecemos à medida que o tempo passa. E qual é, quem sabe, a grande mudança entre o estado infantil e um estado adulto, maduro? O que é que muda? Que há um período da vida em que nós precisamos ser cuidados. Quem sabe até a puberdade. Nós somos dependentes, carentes e precisamos do cuidado do outro. Com o desenvolvimento, com o amadurecimento,
nós nos tornamos independentes. E, em vez de sermos cuidados, nós nos tornamos cuidadores, responsáveis pelo autocuidado, pelo cuidado de si próprio. Nós, como adultos maduros, queremos cuidar dos outros, é óbvio, é claro isso, e cuidar daquilo com o que nos relacionamos, das situações em que nos encontramos. Saber lá cuidar da casa, cuidar do jardim, a gente usa essa expressão, cuidar. Então, há um período em que nós somos mais vulneráveis, há um período que dependemos do outro. Quando amadurecemos, nós nos capacitamos, deveríamos nos capacitar para ser cuidadores. E cuidar é o quê? Cuidar tem uma relação íntima com curar. Para curar alguém que sofre, alguém que já está doente, é necessário cuidar. O cuidar, depois isso é terapia, o cuidar antecede a cura. E vejam, na vida, quando nós amadurecemos, nós não podemos abrir mão desse cuidar de si, cuidar do outro, cuidar daquilo, das situações na qual participamos. Pois vejam, nós amadurecemos até sermos os que cuidam. Não somos mais dependentes. Porém, os que cuidam continuam vulneráveis. Os que cuidam em muitas situações de vida são frágeis. É óbvio que, à medida que eu me torno maduro, adulto, eu quero me cuidar, como eu fazia com a criança, como fizeram comigo quando eu era criança, de tal modo que eu evite, que eu cuide do próprio sofrimento. Se eu estou numa situação difícil de vida, é óbvio que eu quero cuidar. É lógico. E é disso, então, que se trata. Cuidar do desenvolvimento e, depois de adulto, perceber como que esse cuidado ele deve surgir de mim mesmo. E agora, como muitos que estão me ouvindo são terapeutas, isso vale especialmente para o terapeuta, que saiba que curar é, antes de tudo, cuidar de si próprio, que nem educar. Educar o outro é, antes de tudo, educar a si próprio. Aí a gente está na mesma vibe, como disse uma amiga esses dias. Então, cuidar é próprio para o terapeuta e esse cuidar tem que ser ensinado, tem que ser deixado claro para o paciente que ele é responsável pelo cuidado. Isso também quero logo mostrar para vocês como que quando eu me torno maduro, adulto, eu preciso desenvolver as forças de cura em mim, ser um curador ou um cuidador. E a mesma coisa na antroposofia a gente tenta fazer com o paciente, né? Porque imagina que maravilha, então eu tenho 60 anos, se eu fosse num terapeuta, num bom terapeuta, e que me curasse, fizesse um milagre e me deixasse sadio. Não. Quando a gente vai num bom terapeuta, a gente estabelece, então, uma troca, de tal modo que essas forças de cura, que às vezes estão de lado, enfraquecidas, que elas voltem a vigorar, para que eu possa me curar, para que eu possa me cuidar. Autodesenvolvimento e cura, autodesenvolvimento e cuidado estão juntos. E eu preciso saber como é que eu faço isso. Então, o que é cuidar? Eu fui olhar no dicionário e vou dar alguns sinônimos para vocês. O que eu entendo, o que o dicionário fala sobre cuidar? Que é, então, fundamental para o desenvolvimento, que cada um tem que assumir, não tem como. O adulto maduro sabe cuidar de si próprio, não é carente, não depende do outro. No social é fácil de ver
alguém que contribui no social, porque é adulto, e alguém que no social está sempre querendo ser cuidado. Transfere a responsabilidade para o outro. Então, desenvolver essa sensibilidade, essa noção, essa maturidade para a vida, que é ficar são, que é ficar sadio. E para isso eu preciso cuidar de mim mesmo, aí eu posso cuidar do outro e cuidar daquilo com o que eu me relaciono. O que é cuidar? Adorei. É tratar com cuidado, com atenção, aquilo com o que eu me relaciono. Cuidar pode ser se responsabilizar por. Eu me responsabilizo pela educação, pelo cuidado do meu filho. Uma expressão bonita é tomar conta de. Imagina, então, aquele, quem sabe, gorila ou um ser humano que fratura o fêmur e vai ficar 30, 40 dias com alguém tomando conta, se responsabilizando. Isso é o que a gente precisa fazer consigo mesmo. Se responsabilizar, tomar conta de si próprio. Outra coisa que é quando a gente fala para alguém, se cuide, a gente está querendo dizer, se interesse por si próprio, preste atenção, aprenda a se cuide, cuidado, é nesse sentido. Então, cuidar é inerente ao humano. Agora, o terapeuta tem que ter noção disso, o paciente tem que ter noção disso. Eu, enquanto médico, eu quero me aproximar do cuidar, e o paciente que passa numa consulta, que vai para a terapia, tem que estar claro para ele, putz, como é que eu faço para me cuidar? O que está em jogo? Aonde está a força de cura? Essa é a questão. Onde está o cuidador em mim? Se eu olho para aquilo que eu posso perceber, esse é um tema muito importante para mim, aonde eu acho as forças do cuidar em mim? Como é que eu me aproximo do cuidador, do curador em mim? Então, a primeira coisa que para eu poder fortalecer, se eu me aproximo, se eu dou atenção para aquele que cuida, dar atenção fortalece esse cuidador. Então, voltar-se conscientemente para o cuidador, para o curador em nós. Como é que faz isso? Se eu observo o que me está disponível, onde eu acho a cura? Se eu observar o corpo, ele é cuidador ou ele precisa de cuidados? O corpo cuida ou tem que ser cuidado? É óbvio, o corpo precisa de cuidados. E quando fala do corpo, é chato porque a gente envelhece. É chato porque o corpo, nos dias que passam, o corpo degenera, né? A gente vai desenvolvendo, sabe lá, as artérias vão depositando cálcio. É natural, é normal com a idade as artérias enrijecerem. Chama arteriosclerose, aterosclerose. As articulações, que tinha aquele tecido cartilaginoso vivo lá da juventude, vai ficando enrijecido, vai ficando seco, vai inflamando. Isso chama artrose. Para não falar de algumas transformações que acontecem bem visíveis, colágeno, vocês sabem. Então, o corpo, à medida que o tempo passa, ele vai morrer. O corpo físico, ele está em vias de morrer. E quem cuida, deve saber que nós vamos cuidar mesmo do incurável. Nós vamos cuidar porque o cuidar em si é curar. Mesmo do corpo, quando nós sabemos o corpo está degenerando, está esclerosando, etc. À medida que envelhecemos, a chance de câncer aumenta, a chance de Alzheimer, demência senil aumenta,
a artrose que vai vir. Então, quando olha desse ponto de vista para o corpo, nós precisamos cuidar, precisamos nos voltar para o corpo de tal modo que ele seja cuidado. Faz parte, é necessário, vocês sabem, cuidar do corpo. O corpo não é o cuidador. O corpo é aquele que tem que ser cuidado. Ok? E do que depende o cuidar do corpo? O que eu preciso fazer para que essa degeneração, esse enrijecimento, para cuidar do processo do envelhecimento, para que através desse cuidado eu não gere sobrecarga no corpo? Que como médico, a questão fundamental é essa. Quando vocês vão no médico, vocês querem cuidar do corpo. Na antroposofia, a gente sabe a relação de corpo, alma e espírito. Mas qualquer médico, e vocês todos, eu quero manter esse corpo do melhor modo. Agora, como é que eu faço para cuidar do corpo? Onde está a força para cuidar do corpo? Vem daquilo que se chama, isso eu posso contar para qualquer médico, vocês sabem o que eu vou falar agora, o que cuida do corpo é aquilo que eu chamo de estilo de vida, ou qualidade de vida, como vivemos. Né? Uma pessoa que tem um estilo de vida tabagista sobrecarrega o pulmão, vai ter com grande chance, aí vem estatística, um fumante tem grande chance de ter bronquite crônica, enfisema, tem alguma chance de ter câncer. Quem bebe tem uma grande chance de ter hepatite crônica, pode evoluir com cirrose, etc. Então, o modo como eu passo os meus dias, o termo é estilo de vida, obviamente atrapalha, ou, se eu cuidar disso, protege o meu corpo. Então, uma pessoa que para de fumar, que para de beber, começa, mudando o estilo de vida, a cuidar do corpo, é óbvio. Cuidar da alimentação. Se eu percebo que tudo isso é estatístico, quem come muito embutidos tem muito mais chance de ter câncer, comida industrializada ou junk food aumenta o risco de obesidade, inflamação crônica, etc. Se eu cuidar do meu estilo de vida, eu cuido do meu corpo. Uma outra coisa que eu gosto de falar é o estilo de vida, quem sabe um dos mais problemáticos da nossa época, o sedentário. A pessoa que não se movimenta, ela enrijece o coração. O sedentário tem problemas depois com envelhecimento, com memória. Então, vocês sabem disso. O termo técnico antroposófico do que eu estou falando é hábitos. Se eu cuido dos meus hábitos, se eu crio bons hábitos, comer bem, dormir bem, fazer atividade física, evitar produtos industrializados, tóxicos, se eu passo a comer um alimento mais natural e faço isso com um certo ritmo, os hábitos têm a ver com tempo, com ritmo, obviamente eu vou cuidar do meu corpo físico. É bem simples isso. Melhorar hábitos, fazer coisas boas rotineiramente, cuida da fisiologia do corpo, né? Se eu como adequadamente, a minha digestão, o meu fígado, o meu intestino está melhor. Se eu faço caminhadas, por exemplo, o meu corpo fica mais quente, o coração agradece, a respiração melhora. Os hábitos cuidam. Cuidar dos hábitos é cuidar da fisiologia, do funcionamento do corpo. É o que a gente chama corpo etérico. Hábitos igual corpo etérico, aquilo que acontece no ritmo bom. Então, cuidar dos processos vitais através do meu estilo de vida, do modo como eu vivo. Melhorar hábitos, cuida do corpo físico. Então, eu gostaria de aprender a cuidar dos meus hábitos para que isso repercuta no meu corpo. Cuidar do corpo etérico ajuda o corpo físico. Muito bem. Ahá, mas agora, o que é que eu preciso fazer para cuidar dos meus hábitos? Porque se eu deixar por conta, eles não se cuidam sozinhos. Tem algo um pouquinho acima para cuidar dos hábitos. Por quê? Ou do que é que depende eu adquirir bons hábitos
ou maus hábitos? Depende das minhas escolhas. Depende de como que eu lido com os meus desejos. Quem sabe do que eu estou falando é o corpo astral. Eu tenho um corpo de desejos, que aí me influenciam e que na hora de escolher, acho que eu vou ficar vendo série na horizontal no sofá, ou vou dar uma caminhada, né? O que que nessa hora tem mais valor para mim? O que é que eu dou mais importância? Que consciência eu tenho disso, né? O que está em jogo? Eu cedo para um desejo ou eu opto? Vocês sabem como é duro do que eu estou falando agora. Mudar um hábito tem a ver com cuidar, abrir mão de alguma coisa, deixar um desejo para depois ou não satisfazer aquele desejo, né? E isso dá para falar, vocês sabem, acho que do que eu estou falando, quando a gente vê pessoas que fumam, né? Como é prazeroso fumar. Eu nunca fumei, mas quem fuma é muito legal de ver. Pega aquela coisa quentinha, deve dar uma sensação maravilhosa, porque aqui no peito tem que estar quente. Então eu pego aquele calorzinho e aqueço o meu peito. Isso é muito bom, né? Quem usa droga pesada sabe que é bom isso, dá um prazer. Mas caramba, eu ceder a esse prazer destrói o meu pulmão. Ou quem bebe muito, que também, quem gosta de beber, ou quem gosta da sensação que acompanha aquele estado alcoólico, alcoolizado, sabe que é um prazer aquilo. Então, o que está em jogo agora? Ceder ao meu... Que consciência eu tenho? Como eu escolho, né? Fazer algo que aparentemente não dá esse prazer momentâneo, essa sensação maravilhosa de comer muito, de comer o que eu quero, é assim que as pessoas falam, dar o prazer, que é tão necessário, ou o que tem em jogo nessa hora? Porque se eu ceder aos desejos, normalmente a gente cria maus hábitos. Maus hábitos aparecem no corpo, de quem fuma, do sedentário, ou de quem fica fazendo algo danoso para o corpo. Então, como é que eu escolho? Como é que eu lido com os meus desejos? Eu não posso ceder totalmente aos desejos, comer a gordura do modo como eu quero. Vocês sabem disso. Então, para cuidar dos hábitos, eu tenho que aprender a lidar com os meus desejos, de certo modo, com os meus valores. Será que eu valorizo mais a vida, essa coisa vital, ou valorizo mais dar prazeres? Essa é uma questão séria para jovens e para nós também. Quando eu quero cuidar do corpo, eu tenho que mudar o estilo de vida, e isso exige muito da consciência. Eu acho que todo mundo sabe do que eu estou falando. E quando fala nesse nível, então, de desejos, também vocês sabem, tem a ver com o corpo astral, corpo dos desejos, o âmbito da consciência, o que é que eu tenho na minha consciência, o que é que eu dou mais importância, o que é que me dá mais prazer, ou o que eu tenho na consciência como uma regra, como uma responsabilidade. Isso. E quando fala assim, é importante cuidar do corpo astral, porque eu não estou falando que é para não ter prazer. É fundamental ter prazer. E sempre lembro de uma amiga, uma grande amiga, que falava assim, não sei se fala ainda, esse bacon faz um mal para o meu fígado, mas faz um bem para a alma. Vocês sabem disso. Então, se eu sou muito inteligente, e hoje tem pessoas assim, que têm uma baita consciência, então eles abrem mão de tudo que é problemático, isso pode até ajudar daí o corpo, mas animicamente, psiquicamente, fica apertadinho, fica restrito, fica xoxo. Fica xoxo, tá cheio de gente aí que fica rígido, perde a alegria de viver.
Então, esse âmbito do corpo astral é muito bom ter prazer. Mas a questão para mim é, será que dá para ter prazer sem ficar um viciado? Será que dá para ter prazer sem criar maus hábitos? Será que dá para cultivar uma vida de sensações maravilhosas e ter muito prazer? Aí a minha fisiologia, o meu corpo etérico fica exuberante e o corpo fica saudável? Porque muitos jovens, com 40 anos, sabe lá, falam: mas eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Por isso que eu bebo. Todo final de semana vou no churrasco e encho a cara. Eu sou livre. Caramba, mas essa liberdade tem a ver com liberdade ou conforto e entrega a prazeres? E a questão é, será que dá para ter esse prazer e cultivar bons hábitos? Eu sei que agora parece cafona o que eu vou falar, mas espero que vocês não me entendam mal. Imagina que pode ter prazer com música, pode ter prazer com teatro, pode ter prazer com uma boa conversa, pode ter prazer com uma boa leitura, pode ter. E esses bons hábitos repercutem na saúde corporal. Então, cuidar do corpo astral para que, obviamente, os hábitos sejam os melhores possíveis e a gente tenha saúde. E quando fala nesse âmbito do corpo astral, não dá para ser muito restrito, porque é capaz de desenvolver um tanto de saúde biológica, mas ficar meio xoxinho, etc. Ok, corpo astral também é meio problemático, que nem hábitos. Ele não é um bom cuidador. Se deixar o corpo astral por conta, tem uma chance enorme de ter problemas. Se não criarmos bons hábitos através do estilo de vida, problemas, e o corpo é um caso perdido. Ele está indo sempre para a decadência. É um fato. Agora, a questão é, dá para cuidar desse corpo astral? Dá para cuidar do corpo dos desejos? Dá para cuidar e fortalecer a consciência em si? Né? Nessa hora, será que eu vou para a academia? Será que eu vou caminhar? Ou vou ficar deitadão aqui comendo salgadinho e tomando cerveja? Da onde vem a força para escolher? Quem escolhe? Quem decide? Sim, na maioria das vezes é o corpo astral. A gente faz o que está afim. Mas tem uma instância em nós, se vocês perceberem bem, que é quem escolhe. Tem as escolhas que estão na consciência e tem um âmbito que é aquele que decide, que é aquele que faz a escolha. O termo agora para isso é quem decide, quem escolhe, sou eu. Aquele que percebe como lidar com desejos e prazeres, aquele que opta por um estilo de vida e vai, portanto, ter um corpo, sou eu. Eu quero, então, vincular o cuidar com o que eu sou, o que é o humano em mim. Esse âmbito dos desejos pode descambar para vício, selvageria, animalização, dependência. O eu é o que se torna independente. O eu, vocês sabem, é o que nós mais valorizamos na nossa época. É ser original, fazer, cuidar do meu estilo de vida, dos meus para eu quero cuidar. Eu não quero ser dependente. Imagine um adulto dependente da família, ou dependente de drogas, ou dependente num relacionamento do outro, da outra. Não, a gente não pode ser dependente. Eu quero fazer as coisas a partir de mim. Quem decide se vai caminhar, se vai comprar, se vai vender, se vai sou eu.
Então, como que eu me aproximo do cuidador? Aquele, aquilo, aquele, o que em mim é maior do que eu mesmo. Porque muitas vezes eu digo assim, eu tenho esse desejo, eu quero muito isso. E aí, se vocês agora observarem, tem algo em mim que diz, mas será que é o melhor? A gente pode falar de tem um antropósofo que fala do eu como um testemunho oculto. Há algo em mim que é como que uma baliza, que é como o fiel da balança, que conta para mim se eu estou de acordo comigo mesmo, que obviamente tem a ver com a minha verdade, com aquilo que eu prezo em mim. E um termo, porque eu estou seguindo o que está numa palestra do Steiner, o termo que o Steiner usa para esse âmbito agora, que transcende o âmbito do corpo astral, é o que o Steiner chama de motivo. Quem quer estudar isso aí, que eu estou falando para vocês agora, está na 4ª palestra da Arte de Educação. É o ciclo de palestras para professores. Esse nível agora, em que eu sou o responsável, eu vou ver como é que lido com desejos, estilo de vida e com o próprio corpo, é a partir do eu que vem a cura. E aí eu preciso, então, de motivo. E isso é um grande problema, eu vou tentar explicar para vocês o que eu acho que o Steiner entende por motivo. Motivo é a razão que eu tenho para viver. É o que me motiva nessa vida. E vejam, isso é o nível do eu, da individualidade. É aquilo que transcende aquilo que é o cotidiano, o habitual, os anseios que eu tenho. É algo que transcende aquilo que é o habitual em mim. Esse motivo, essa razão de viver aquilo que eu sou, me vincula ao transcendente, me vincula a algo que na minha vida é superior àquilo que se desenrola na vida. Entender o motivo pelo qual vivemos é vincular-se àquilo que é transcendente, é relacionar-se com a dimensão espiritual do ser humano. É dali, daquilo que eu sou, não do corpo astral, que vem o motivo para eu viver. Não vem do corpo astral, não vem do corpo etérico, não vem do corpo físico. O corpo físico está morrendo, o corpo etérico está se repetindo, e o corpo astral está desejoso. Quem cuida da vida como um todo é o que eu sou. E agora é importante que aquilo que decide não decide baseado na razão, no entendimento. Muitas pessoas confundem motivo com se eu entender do que se trata, eu vou cuidar dos meus desejos, vou mudar o estilo de vida. Vai nada. Todo terapeuta sabe, eu como médico sei bem. Eu explico tintim por tintim para o paciente diabético, por exemplo, por que ele não pode comer tanto açúcar, tanto doce. E eu explico lá na fisiopatologia do diabetes como que o açúcar sobrecarrega, pode dar depósitos no corpo, etc. A pessoa entende, mas não muda, porque o corpo astral é mais poderoso. E entender está no nível de alma da razão, nível de corpo astral. Vocês sabem disso. Quem tem algum víciozinho, sim, mesmo quem tem vícios de droga, quem fuma maconha ou quem bebe muito, sabe direitinho como que essa droga funciona no corpo e como é maléfica. Se estuda, mas o fato de eu entender, vocês sabem disso. Imagine que eu entendo um montão de coisa na vida, mas não mudo, não tenho uma motivação que faça eu mudar de fato. Não basta saber. Esse nível do eu não tem a ver com o racional, não tem a ver com entender a coisa. Imagine que maravilha!
se eu pudesse explicar para... Né? Eu mesmo sempre falo, eu adoraria ir num terapeuta que me explicasse direitinho quais são os meus problemas, eu entenderia e eu mudava. Não, mas não é assim. A gente entende, com os terapeutas explicamos, a gente sabe, o professor ensina muito, mas a vida, essa mudança que nos leva ao curador, não parte do âmbito racional. Mas esse âmbito da razão, ele é fundamental. Se a pessoa nem entender da coisa, não vai ter motivos, não vai saber pelo que vive. Então, como é agora? Essa é a questão. Como é que eu encontro em mim o curador? Aquele que transcende a si próprio. Como é que eu posso, a partir de mim, escolher o melhor, de acordo comigo mesmo? Como é que eu posso olhar a minha situação de vida e ver de fato o que é que está acontecendo? Com as minhas decisões, com as minhas escolhas, está acontecendo isso, isso e aquilo. Como é que eu me responsabilizo por isso? Esse é o ponto. Como é que eu me relaciono no ambiente? Porque é a partir do eu, a partir do transcendente, a partir da dimensão espiritual no ser humano, que vem a cura. Espero que tenha ficado claro. Não vem do corpo físico, não vem dos hábitos e não vem dos desejos. Vem daquilo que eu sou, que é a coisa mais preciosa da vida. É aquilo que em mim é superior a mim mesmo. Como é que eu encontro o curador? O que é que eu faço para me vincular, me ligar àquilo que é o melhor em mim? Ok, quem sabe como a título de refrigério, de consolo, toda noite nós nos encontramos com o curador. Toda noite nós, nesse horário, já começamos a ficar cansados e temos, olha como é bonito quando Steiner fala, quando a gente no final do dia, no início da noite, a gente sente o cansaço, nós estamos com saudades do curador. Nós temos necessidade, saudade de se encontrar consigo próprio. Então, no sono, na noite, no oculto, nós nos encontramos com essas forças que nos restauram. O sono é reparador. A gente dorme bem e se vincula, se liga com essas forças de cura. E como é que se dá o dormir? É simples de descrever esse fenômeno e é importante acompanhá-lo. Quem sabe hoje vocês já percebam que para dormir eu preciso me desligar dos estímulos sensoriais. Eu preciso deixar luz, barulho, movimento, agito, tudo isso de fora. Eu me desligo do que é físico. E aí eu fico na cama, no escurinho, no quietinho. Aí logo eu começo desligo do corpo e começo a sentir o que está lá por dentro. Começo a sonhar, imaginar. Eu vou para esse âmbito das sensações do corpo etérico, aí sonha essa relação éter e vem algumas imagens, eu tenho consciência, sonho um pouquinho e apaga. No sono profundo, eu vivo algo que eu não sei. Eu não percebo isso. Eu encontro a mim mesmo, eu mergulho no transcendente durante o sono. Durante o sono, é como que se a gente olhasse para o céu estrelado, essa infinitude, e eu mergulho no infinito, no transcendente. Só que, obviamente, a consciência apaga. A gente dorme. Quando nós estamos mergulhados naquilo que eu sou, a consciência apaga. E nesse momento, eu vivencio a união com a totalidade, eu vivencio
o germe da liberdade de estar em si próprio, independente, livre do corpo, dos hábitos, de desejos, eu estou em mim. E é interessante porque, se eu durmo bem, vocês sabem, eu aprendo. E isso é importante, que o aprendizado se dá durante o sono. As experiências do dia a dia, o como a gente lida com a vida, os embates, o lidar com o sofrimento, isso é condensado, isso é trabalhado durante o sono. Na época atual, isso é bem sabido, nós aprendemos tanto no sono com sonhos, aquele sono REM, quanto no sono profundo. Então, nós dormimos para entrar em contato com as forças curativas, nós sonhamos e de manhã acordamos, então, restabelecidos, restaurados, um sono reparador, pronto para o novo dia. Se a noite é boa, se eu sonhei, eu sempre falo, nós temos então no outro dia sonhos pelos quais queremos viver. Cuidem do sono, porque no contato com a noite, com o oculto, nós entramos em contato com as forças de cura. É maravilhoso isso. Tá bom, vocês dormem bem, espero, e isso é uma garantia. Cuidem do sono, porque o sono nos vincula aos nossos ideais, os ideais humanos. Uma observação. Se um adolescente dorme muito pouco, se um adolescente dorme muito mal, ele perde o contato com os seus ideais. Isso é um problema muito sério na nossa época, porque os adolescentes são a população mais privada de sono de toda a nossa época. Então, se dorme mal, não vincula-se com a sua essência, com o transcendente, no outro dia, a chance de viver uma vida, entre aspas, agora perdida, é enorme. É necessário dormir para se vincular ao que temos de original, ao propriamente humano. Ok, a gente dorme e é bom dormir, é uma maravilha encontrar-se consigo próprio no sono. Mas há um outro jeito de encontrar-se consigo próprio sem dormir, que é como? Meditando. O que é meditar? Se vocês quiserem, leiam o comecinho do livro Como se adquire o conhecimento de mundos superiores. O mundo superior é o mundo do eu. No comecinho desse livro, o Steiner fala desse exercício que é calma interior. É assim que a gente fala. O exercício da calma interior é uma meditação bastante simples de fazer, que é o quê? Num determinado momento do dia, você acha um lugar na tua casa que não tenha tanto estímulo, tanto barulho, que seja um pouco silencioso, que não esteja nada piscando, para do agito. É parecido quando vai dormir. Você fica quietinho no escuro, um lugar pouco iluminado, e nesse período, 3 minutos, 5 minutos, você coloca na consciência uma imagem e aí sente o que está acontecendo. Esse âmbito da meditação pode estar relacionado com sonhos, podem surgir imagens, etc. E você deixa que nem o sonho vem, as sensações vêm e vão, você deixa passar isso. E observa, então, o que aconteceu no dia, o que você está pensando, o que está sentindo, nesse ambiente tranquilo. E pratica isso. O Steiner sempre fala 3 minutos, 10 minutos. Pratica, né, esse estado de calma interior até que, num determinado momento, aquele que observa, aquele que cuida, se torna presente. Através da meditação, a gente faz esse caminho de desligar do corpo físico, desligar do etérico astral, tudo isso que é o aparente, que é o acessório, que é o transitório, até que aquele que vive no sagrado, no oculto, que com a consciência habitual a gente não conhece,
ele se torne que a gente saiba. Um jeito de falar do curador é esse testemunho oculto ou é esse que presta atenção? O cuidador é um estado de atenção. Cuidar é estar atento. No processo meditativo, você entra em contato com o estar atento, com ser o observador e nunca ser o objeto observado. Quem medita sabe, o eu é muito diferente do corpo físico. O eu é muito diferente do corpo etérico, corpo de sensações. O eu é muito diferente da consciência, o eu é muito diferente da alma, da razão, de pensamentos, ideias, falatório mental. Então, através do sono ou através da meditação, eu me aproximo do curador em mim, daquele que cuida. Quando eu tomo uma decisão, eu espero que essa decisão parta daquilo que eu sou. Infelizmente, assim é a vida. Muitas vezes, a gente decide baseado nos desejos, decide baseado nos hábitos, sem liberdade nenhuma. E é uma necessidade na nossa época, vocês temos essa necessidade de fazer escolhas, tomar decisões livres. Eu não admito que alguém me influencie nas minhas decisões. Imagina que alguém se coloca numa posição que vai dizer: ah, Derblay, eu vou dizer para você como é que faz. Não, não pode. Só pode fazer isso, assumir algo que depende de mim. Um médico, um terapeuta, pode de fato declarar, fazer um atestado que alguém é um incapaz, que não pode assumir a consequência dos seus atos e, portanto, não é livre para decidir. Nós queremos e precisamos decidir e assumir as responsabilidades. Quem tem noção do transcendente, da dimensão espiritual do ser humano, valoriza, acima de tudo, a liberdade, a hegemonia, a soberania do indivíduo. Quem perde o contato consigo mesmo e fica mais animalizado, quer impor a sua vontade sobre o outro. Isso é maléfico, eu diria. Na nossa época, quem tem noção do eu sou, cuida de si próprio e cuida até mais do outro, porque sabe o valor que tem a individualidade humana. Então vejam, para dar voz, para que o cuidador apareça, para que aquilo que é superior ganhe vida em nós, eu preciso reconhecê-lo. É uma questão de consciência. O cuidador pode ser chamado do ser autoconsciente, que realiza a partir de si aquilo que é o melhor. Isso. E na prática, como é que funciona isso? Quando aquilo que eu sou ganha voz na minha vida, eu me movimento no sentido do que é melhor. Quando o que eu sou está ativo, eu quero que nessa relação, nessa atividade que eu estou participando, aconteça o melhor. Do eu sou brota, surge o que é bom. Quando eu abro mão ou quando eu não me reconheço, eu estou numa relação, numa situação, numa atividade, e essa atividade não ganha o peso que deveria. Eu não me esforço para que a coisa fique bem. Infelizmente acontece isso. Eu estou atendendo, eu estou na rua, eu estou em algum lugar, e seja o que... E quando eu estou presente,
eu cuido para que aquilo fique bem. Do eu, do transcendente, do espiritual, brota, surge como que de uma fonte aquilo que é bom e aquilo que é verdadeiro. Quando eu tenho noção do espírito, eu me relaciono com o que é. Eu olho os fatos e vem a força de procurar a verdade. Quando o eu está frágil, quando a individualidade não sabe de si, ela mente. E a mentira enfraquece ao máximo o próprio eu. Se o eu está presente, eu falo a verdade, eu exprimo aquilo que eu vejo como realidade e ouço a verdade do outro. O que é visto, o que está acontecendo? Quando alguém trabalha com mentira, perde o contato consigo próprio, com a intuição tão necessária para saber do que se trata na vida, lidar com os fatos. E eu acho que todos nós, em alguma situação que foi necessário lidar com ilusão, com mentira, todos nós percebemos o mal que isso faz. Isso tem relação com aquele sentido vital. Quem não lida com a verdade adoece e perde o contato consigo próprio. Então, da fonte do transcendente brota o que é bom, o que é verdadeiro e o que é belo. Lidar com a beleza, procurar o belo nas relações, é criar harmonia. O que mais eu vejo, e tem essa frase bonita do Goethe, quando eu começo a reconhecer a vida, lidar com a verdade, com o bom, naturalmente eu tenho vontade de ser um artista. Porque o artista relaciona o que está fora com o que tem de mais puro dentro. Quando a gente quer escrever ou quando quer compor algo, quando você procura uma harmonia, né? Quem compõe música sabe como é necessário a harmonia, uma coisa pequena dentro de uma coisa maior, dentro de uma coisa maior. Quem pinta e compõe um quadro sabe que aquilo está harmônico, e está harmônico lá fora e está harmônico com o que está dentro. Então, o eu, de fato, o curador, ele procura essa harmonia, fazer daquilo algo artístico. Ah, e como é um horror viver num mundo feio. Como que a feiura degrada o ser humano, como a maldade e a mentira. Não sei se alguém de vocês já ouviu aquele experimento que foi feito nos Estados Unidos, o experimento com chama janela quebrada. Vocês podem procurar na internet que tem. Colocaram um carro numa região bem pobre dos Estados Unidos e abandonaram o carro e quebraram uma janela. Acho que era no Brooklyn, no lugar onde tem muitas condições sociais péssimas. Esse carro, que estava com a janela quebrada, foi depredado em horas. Fizeram um experimento parecido para comprovar que a pobreza ou as condições sociais é que fazem a depredação, os maus tratos, o descuido com a natureza. Pegaram num outro lugar, colocaram um carro abandonado numa região mais abastada, de melhores condições sociais, também dos Estados Unidos, e deixaram o carro lá. O carro ficou uma semana, duas, ninguém mexeu no carro. Aí foram lá e quebraram a janela. Em horas, o carro foi depredado. O não cuidar do ambiente, criar um ambiente feio, faz do humano sair feiura. Então, fora tem que estar harmônico, tem que estar bonito, porque é nesse ambiente da beleza que o ser humano se desenvolve. E à medida que nós nos vinculamos ao humano, ao curador em nós, nós cuidamos do que está fora. Então, o curador em nós, o humano em nós, cria bondade, beleza, é criador e verdade.
E à medida que esses atributos surgem, o corpo astral vai para o seu lugar, o corpo etérico fica vivo e o corpo físico cuidado. Então, nós precisamos desenvolver forças curadoras na nossa época. Nós precisamos que o eu humano, que a humanidade em nós ganhe força. E, claro, pode ser que isso não aconteça, que o eu esteja tão fragilizado que ele precisa de uma ajuda externa. E aí vem, de fato, a possibilidade de uma terapia, de um cuidado por um especialista, alguém que se propõe a cuidar. E na antroposofia, todas as terapias, todas, respeitam, valorizam, reconhecem o local do eu, a importância da soberania do indivíduo sobre si próprio, porque é a partir dali que vem as forças de cura. Então, qualquer atividade terapêutica, pode ser psicoterapêutica, pode ser a conversa com o médico, consulta médica, atividade artística, massagem, seja o que for, todas as terapias se voltam para o cuidado do eu, do espírito humano. Resgatar, manter, salvar o humano no humano. E claro que a gente pode cuidar desses 4 níveis. Você pode fazer uma terapia que fortalece o eu para dentro do corpo astral. Euritmia, arte da fala, você pode fazer música nesse relacionamento do eu para o corpo astral. Pode fazer pintura, que respira muito nessa relação astral-etérico, que ajuda essa parte de desejos e hábitos, etc. Fazer modelagem, coisas mais físicas, que levam nesse âmbito do éter para o astral. Mas respeitando, reconhecendo, incluindo a individualidade, se relacionando através do diálogo, através do encontro paciente-terapeuta, nesse nível caloroso, nesse nível humano. Autodesenvolvimento é o que todos fazemos na vida. O autodesenvolvimento ou o viver requer cuidar. Eu só posso cuidar se eu tenho noção de quem eu sou, se eu tenho noção, cognição do que é o curador na nossa época, o que é o curador em mim. Se eu não desenvolvo autoconhecimento, se eu não sei do espiritual, se eu não sei do que é o que cura, o encontro, o curar, fica na dependência de algo externo. Então, é fundamental na nossa época cuidar e saber de quem cuida, para que o desenvolvimento humano continue na nossa terra. Ok, queridos amigos e amigas, o que eu tinha preparado era isso. Espero que eu não tenha falado demais. Ninguém me interrompeu. Se alguém quiser fazer alguma complementação, alguma pergunta. Olá, boa noite. Oi, Cristiane. Eu não queria fazer nenhuma complementação, nenhuma pergunta. Primeiro, gostaria de agradecer pela palestra, a oportunidade. Eu sou aluna da formação da Aurora e quando eu só queria colocar aqui, quando você falou sobre a arte, né, esse contato com o belo, né, como é positivo. E quando eu fiz faculdade de artes, eu tinha muita dificuldade em vamos dizer, estudar a arte moderna, né? Aquela questão toda de usar objetos nas exposições, né, para questionar a sociedade, né? Todos aqueles movimentos questionadores, né, dadaísmo e tal. Eu tinha muita dificuldade, eu cheguei a passar mal até de estudar aquilo.
porque realmente me fazia mal ver aquelas imagens, né, assim, feias mesmo, e trazendo aquela Feia. carga negativa. Isso. E aí eu me encontrei na antroposofia, obviamente, toda essa questão da terapia artística e tal. E aí, quando você me falou isso, me veio muito, né, essa questão, né, desse bombardeio que a gente tem que lidar de imagens e conceitos, né, e o fortalecimento do que há de mal, não do que há de bom, sabe? Sendo que a arte é um meio maravilhoso, né, para o bom mesmo, para o belo, para o verdadeiro. É só isso que me veio. Muito bom, muito obrigado. É isso mesmo. Isso é o desenvolvimento humano. Tá nesse pé, né? Sim. Que bom que estamos aqui falando sobre isso. Muito obrigada. Muito obrigado, muito bom. Derblay, Oi, Mary. Mary, será que você poderia falar um pouquinho mais sobre os exercícios que você mencionou lá do livro do Steiner, Conhecimento dos Mundos Superiores? Seria interessante aqui para os nossos alunos, as pessoas presentes, as que eu conheço, pelo menos. Aprofundar um pouquinho mais nisso aí. Esse livro, então, é tão especial porque ele mostra um caminho de autoconhecimento. Porque na nossa época, quando eu digo assim, prestem atenção a uma obra de arte. Você dirige atenção para a obra de arte. Um botânico pode dizer, preste atenção a essas flores, a essas ervas, a gente presta atenção. E isso, o que é dado, então, como forma, como aparência, é dado, aparece a um sujeito. Vocês imaginem que a gente conhece muito bem o mundo. Minerais, plantas, animais. A gente tem as coisas dadas a nós. E nós vivemos, então, numa época não só de conhecer o que é dado, mas de conhecer quem conhece. Quando a gente desenvolve uma consciência de que o observador se distingue do que é observado, que há uma diferença entre o sujeito que observa e o objeto observado, naturalmente dá vontade de saber quem é o sujeito. E isso é o problema, porque quando eu peço para vocês, observem o que está na frente de vocês, você dirige a atenção para aquilo, sem problema. Aí se eu digo, agora dirige a atenção para si próprio, como é que faz para o autoconhecimento? Eu não quero mais conhecer objetos, eu quero conhecer o sujeito. Quando faz uma prática, como essa que eu descrevi, de observar pensamentos, as ideias que estão passando, o que está sentindo, e faz isso por um certo tempo, observando, depois de um certo tempo, esse que observa fica tão real, mais real, do que aquilo que é observado, porque a realidade surge para o observador. E quando faz isso, nós aprendemos a diferenciar o que é acessório daquilo que é essencial. Eu sou essencial. Se vocês prestarem atenção, quando eu observo o observador, eu vou para um estado que não se transforma no tempo. Eu me vinculo ao eterno. Todo o resto, corpo físico, corpo etérico, corpo astral, percepção, sensação, ideias, sentimentos, isso se transforma. Tem algo em mim
que é como um germe, que é como uma fortaleza, que é o que eu sou, que lida com todo o resto. Quando eu dou voz e eu me vinculo ao que eu sou, eu descubro um firme ponto de apoio, que o Steiner chama de calma interior, perante tudo aquilo que está agitado, transformando, maluco e etc., que é a nossa própria vida. Então, meditar ou fazer um caminho de autoconhecimento é a coisa que nós mais necessitamos na nossa época. É o que todo mundo está em busca. Só que busca nos objetos, busca nas relações, busca nas sensações. E, e isso sempre é frustrante porque não tem um ponto firme. O ponto de apoio, e é o que nós queremos, vocês percebem isso, é em si próprio. E descobrir o si próprio é abrir mão do que é forma, é abrir mão do que é processo, é abrir mão do que é consciência, é ficar em si próprio. Quando descobre esse germe, esse núcleo humano, tudo que tem a ver com o corpo astral, com o corpo etérico, com o corpo físico, floresce. É o desenvolvimento. Quando eu trabalho no corpo astral, pode surgir manas, buddha, atma, etc. É o que nós mais queremos, nos vincularmos ao espiritual para assumir a responsabilidade, assumir aquilo que cabe a cada um de nós. Sem essa relação com o transcendente, sem essa relação com o essencial, nós nos identificamos com o transitório, morredouro, com o que é desesperador para a humanidade. E eu vejo, como médico, como ser humano, a necessidade de eu achar em mim algo que me dê firmeza, porque eu não posso encontrar fora, na família, na religião, imagine na política, aonde é que você vai encontrar firmeza, paz, se não em si próprio, e isso me vincula ao eterno. Isso está nesse comecinho do livro, se vocês lerem lá 3, 4 páginas, vocês já chegam a esse exercício de calma interior. E se quiser, Mary, eu repito, é muito fácil o exercício. Achar um local tranquilo e ficar quietinho, em silêncio, e prestar atenção àquilo que surgir. Até que quem presta atenção aparece. Isso que eu sou. Eu não sou a aparência, eu sou aquilo que percebe, o elemento cognoscente na atividade do conhecimento. É isso que eu sou. É isso que é a antroposofia, autoconhecimento. E junto com isso, cuidado, porque daí vem, o Steiner lida com o conhecimento, mas ele é criativo, com professores, com médicos, com artistas, com agricultores, com arquitetos, com físico, com tudo, porque dá vontade de ajudar, dá vontade de ser atuante no social, na sua área, na sua biografia. É a força de fazer certo, fazer melhor, fazer humano. Como se adquire o conhecimento de mundos superiores? Um livro muito, muito recomendável. Obrigado. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Nesses teus encontros da sociedade antroposófica, você guia um processo desse tipo? Agora, em novembro, vai ter o último do ano. Se vocês quiserem, eu já digo o dia. Ah, seria muito bom. Seria muito bom. É uma prática bem no sentido do que eu estou falando com vocês. Quer ver? Vai ser 18 de novembro, uma quarta-feira, 20 horas. 18 de novembro. E aí lá eu converso muito pouco, porque sempre aparecem pessoas novas, do que é a meditação, do que se trata, mas a ideia é um encontro meditativo, é uma prática meditativa. Como é que eu percebo, como é que eu vejo o que é forma, sensação, etc. Até
criar uma noção daquilo que eu sou. Esse é o caminho que eu gosto de seguir. Como que é possível? E essa reunião, o link para ela, onde se encontra? Da Sociedade Antroposófica. Da Sociedade Antroposófica. Todos vocês podem enviar um e-mail para sab@sab.org. Acha na internet o site lá, manda um e-mail para a Patrícia e deixa o contato que ela envia na nossa mala direta. Tem vários encontros lá. Tá bom. Nós aqui vamos divulgar aqui na Aurora, para quem tiver. Que bom. Claro, faz favor. Você deve receber... Claro, você recebe, Mary. Eu recebo pessoalmente. Claro. Sim, divulga para as pessoas. E eu, doutor Derblay, eu frequentei muitos desses encontros e, para mim, eles fizeram muita diferença, porque eu percebi como isso que tu acabaste de dizer hoje, que não basta ficar ouvindo a respiração, como é uma meditação da yoga, né, que eu acho que também tem muito valor, porque acalma, mas tu começa a perceber quem tu és dentro desse processo e a controlá-lo, né? Isso me ajudou muito no trabalho da terapia artística, com certeza. Muito bom. Eu agradeço. Muito bom, muito obrigado. Muito gentil. É isso mesmo, é uma meditação, é uma necessidade da época, e eu sei que para muitos é difícil, porque já está tão fora de si, que quando faz esse caminho, a princípio de concentração, é incômodo, é difícil, mas qualquer um que tiver um pouco de noção da individualidade, é como que bebe da fonte. Aí tem relação com motivação, com vontade de ajudar, com ser mais gente. É isso mesmo. Muito obrigado, muito bom. Obrigada. Ok, muito obrigado. Que tenha sido bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Vontade de falar alguma coisa? Porque o Dr. Derblay, a gente ainda tem mais 10 minutinhos. Para mim, assim, foi tão bom ouvir até esse jeito que você nos contou tudo isso e essa voz, que assim me deu uma acalmada que eu tô... Deu sono? Não deu sono. Tô brincando, Deu assim um bem-estar e uma ausência de perguntas assim para mim, porque como que placou, né, alguma coisa que a gente está sempre meio ansiosa. E então eu não sei se o pessoal também está assim. Eu sinto que tem você construiu uma coisa bonita aqui. Ele trouxe muito, eu senti muito forte esse lado do redondo do cuidar, né? Deixar realmente acolhido dentro de um útero do cuidador mesmo, né? Sim. Isso mesmo. Eu acho que foi muito assim uma conversa, como você mesmo falou, né, Derblay? Muito do como você fez e não o que você falou, sabe? Então essas duas coisas coincidiram. Então eu acho que foi muito bom. Eu agradeço muito. Eu também agradeço, viu, Derblay? Tá bom, Gisele. Muito bom. E Derblay, quando você fala assim, escolher um cantinho na casa silencioso, parece que assim essa pandemia trouxe a gente nesse cantinho da casa silencioso, né? Então, está todo mundo se queixando que está muito sozinho, não tem companhia, mas aproveitar esse momento e fazer esse exercício é um convite que
que o tal do vírus está nos dando um convite para você interiorizar, o cuidar-se, né? É muito interessante essa coisa do cuidar-se. Não tem ninguém cuidando, a gente não pode nem sair na rua para ir ao médico, né? Nem à farmácia. Claro. Você tem que se cuidar, né? Você tem que cuidar da sua alimentação, cuidar das suas profilaxias, lavar as mãos, enfim, é um convite que nós estamos tendo agora, nesse momento que todo mundo tem tanta queixa, mas, de repente, olhar por esse lado, né? Estamos aí num momento muito de olhar para esse cuidador, né, interno, né? Quem vai cuidar um do outro? Nada, Claro. você está sozinho na sua casinha, né? E você tem que se cuidar, né? O máximo que nós temos aqui é essa janelinha aqui da internet que a gente ainda pode se ver, né? Mas o resto é cada um. É natural, né? É uma necessidade humana. A gente não tem muita consciência, mas ninguém abre mão de se cuidar. Infelizmente, muitas pessoas não têm noção do como, mas todo mundo quer ficar melhor e se cuidar. Essa é uma necessidade humana. E fazer isso de um jeito responsável, autoconsciente, é isso que todo mundo quer. E, infelizmente, não é valorizado, não é orientado, não é falado. Mas é o que a gente busca, fazer algo para ficar um pouquinho melhor, para que a vida fique um pouco menos sofrida. E isso é o que todo mundo tenta. Acho que isso também para todas esse grupo que está estudando terapia artística, né, é muito importante, porque a gente não pode cuidar do outro se a gente não se cuida, né? É um fato. Vai ficando difícil, né? Isso, exatamente. E no social, né, quando é só reunir um grupo de pessoas, 5 minutos depois, a gente já sabe quem se cuida e colabora com o grupo e quem se descuida e, portanto, é carente e gera uma sobrecarga no grupo. No social, é facílimo de ver aqueles que precisam ou dar ordens ou exigir que o outro cuide dele. No social, isso é uma praga, porque gera um clima, uma astralidade que é muito difícil de a gente lidar. E como seria bom, como um ideal, que a pessoa colocasse as carências, porque nós somos vulneráveis, todos nós, mas colocasse nesse ambiente a partir de um centro e não transferindo, cobrando. Aí é o difícil no social, muito difícil. Então, por isso que o autocuidado, quando a pessoa tem noção do humano, se ele tem só uma noção, não é um iniciado que se realizou, mas a partir dessa tentativa de se cuidar, irradia algo benfazejo para o mundo. Todo mundo sabe disso. Quando a gente está se sentindo bem, a gente suporta, apoia até o que não está tão bom. Quando a gente está um pouquinho mal, a gente é carente, a gente pede, a gente exige, a gente fica mal. Então, é isso que é. E aí, quando as pessoas estão tão maus, elas vêm no médico, vai na terapia, vai fazer e tal, porque precisam desse conforto. E, obviamente, a gente pode dar aquilo que a gente tem. Se a gente está carente também, aí vira tudo técnica, vocês sabem. Tudo técnica, fica tudo exteriorizado. E, claro, também tem um valor. Mas como é bom quando é de dentro para fora, verdadeiro. A pessoa fala aquilo que pesquisa, que desenvolve, etc. Ok. Muito bom. Tá bom. Tá bom. Então, muito obrigada.
A Aurora Muito bom. agradece, todos nós aqui vamos dormir muito em paz essa noite. Ai, Deus queira. E a gente espera ver de novo você em breve por aqui, tá bom? Tá joia. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela força. Administrar, gerenciar, cuidar de um curso, vocês sabem o quanto que exige. Que bom que tem esse curso acontecendo, que bom que tem alunos, que seja muito bom mesmo. Quando você Muito quiser também obrigado. participar, a gente tem, uma vez por mês, a gente faz uma Uhum, atividade uhum, artística uhum. e tem uma outra palestra também que a gente fala sobre a salutogênese. Então, nós temos três quintas-feiras por mês, nós temos atividades aqui na Aurora. Muito bom, Super obrigado. convidado. Tá joia, obrigado. Tá bom? Então, boa Tá noite. bom. Ai, Boa noite a obrigada, todos. obrigada a Boa todos noite. pela Muito obrigada, participação. muito obrigada a todos. Obrigado. A presença de Obrigada. todos.